acabou que eu deixei juntar um número considerável de livros aqui, então eu vim rapidinho aqui conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras, já que eu não ando fazendo resumão. Então, eu acabei juntando bastante coisa, tô bem feliz por isso, na verdade. E eu vou comentar um pouquinho de tudo que eu achei desses livros aqui. Hello, galerinha! Eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro. Na real, eu não estava me programando pra gravar esse vídeo agora. E eu tenho aula daqui a pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui com vocês, conversar das coisas que eu lembro de ter sentido conforme eu ia lendo esses livros aqui. Eu não programei, não fiz um roteiro nem nada, então talvez fique meio... Mas é isso aí, gente. A cada dia é uma pequena luta e uma pequena vitória. Antes de eu começar, por favor, não deixe de se inscrever no canal. Fica aqui embaixo o botãozinho. Por favor, se inscreva, vem fazer parte dessa galerinha. Eu quero muito chegar a 15 mil ainda esse ano, se possível. Então vem fazer esse sonho impossível. Entrar na minha casa... Entra na minha vida. Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo também, que isso ajuda muito na divulgação do canal. E todos os livros que eu mencionar aqui vão ter link de compra aqui embaixo. Comprando pelo link, vocês ajudam o canal. Então vamos lá, sem ordem específica de leitura, tá? Não lembro a ordem que eu li isso aqui e tudo. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins, e foi traduzido por quem? Isadora Sinai. Esse livro aqui, dá pra vocês verem, gente, esse livro aqui me surpreendeu muito positivamente. Eu tô saindo de uma ressaca literária, então eu tava precisando de alguma coisa bem leve pra ler. Quando eu vi que a Globo ia lançar esse livro, eu fiquei muito feliz, muito animada, porque eu adorei a sinopse. É bem do jeitinho que eu gosto, gostosinho, sessão da tarde, clichêzinho, leve de ler. E foi exatamente isso que eu encontrei aqui dentro. Fora que o humor funcionou muito pra mim, eu dei muita risada durante a leitura. Eu li assim, ó, num pulo, num estalo, e me deixou uma sensaçãozinha assim de quando terminei, tipo, ai, que amorzinho, sabe? A gente aqui conhece essa personagem principal, que eu já esqueci o nome dela, porque eu sou dessas. A Daisy, ela é americana e a irmã dela começa a sair com um príncipe, né? Então, ela acaba meio que se envolvendo com a família real através da irmã, porque a irmã vai se casar. E esse cara é o herdeiro da coroa, o príncipe, né? O herdeiro da coroa escocesa, se eu não me engano, é isso aí, escocesa. Então, ela acaba tendo que conhecer a família dele, vai viajar, vai conhecer o palácio e tudo mais. E, gente, quanta intriga, meio Gossip Girl, sabe? Ela fica tentando se manter longe dos holofotes, longe de toda essa atenção, porque ela não quer isso, não é a intenção dela. Ela tem os planos dela, as coisas que ela quer fazer, e ela acaba sempre envolvida nos assuntos da irmã de uma maneira ou de outra, sabe? Então essa relação familiar aí também é interessante de você ir acompanhando o desenvolvimento dela. E aí, indo conhecer a família, né, do príncipe herdeiro, ela acaba se envolvendo numa confusão, porque o irmão do príncipe herdeiro também é uma loucura. E ele é considerado o cara mais cobiçado da realeza e tudo mais, né? O irmão do príncipe herdeiro. E aí tem toda uma história também em volta dele, né? E toda uma fama de encrenqueiro e tudo mais. Então já deixa as coisas mais interessantes ainda. E um dos amigos dele, o Miles, ele é meio que escalado pra ajudar ela durante esse período, sabe? Acompanhar ela. A escrita é super fluida. Os personagens são muito engraçados, são muito divertidos, e você acaba meio que se envolvendo realmente com a história. Eu me peguei torcendo em vários momentos, assim. E eu acho, tipo assim, quando um livro me faz rir de verdade, assim, alto, esse livro já ganha muitos pontos pra mim. E eu ri alto em várias situações, então isso é muito bacana. Eu acabei dando, se eu não me engano, 4,5 estrelas pra ele. Não tenho certeza. Se vocês quiserem saber com certeza, olha o meu Scooby, que fica sempre aqui embaixo, minhas redes sociais, então vocês podem olhar por ali. Aproveita pra me seguir em tudo, pra ficarem ligados, pra gente conversar bastante. Aí o outro livro que tá aqui, nessa ordem aqui dessa pilha aleatória, é o Sol da Meia-Noite, da Stephanie Meyer. Então, esse livro daqui eu nem vou falar tanto aqui, porque tem um vídeo específico pra ele. Mas, na verdade, assim, tá, eu vou dar uma pincelada, porque nesse vídeo ele é um vlog de leitura, na verdade, né? Então eu fui comentando com vocês tudo que eu tava achando na hora que eu tava lendo. E eu até aviso no começo do vídeo que quem é muito fã de Crepúsculo, assim, e que não consegue ouvir um sobre nada, eu aconselho até nem assistir pra vocês não passarem raiva. Mas, tipo assim, não é que eu não tenha gostado do livro. Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu adoro a narrativa da Stephanie Meyer. Eu amo A Hospedeira, eu amo o outro livro dela, como é? A Química.
também. E Crepúsculo faz parte da minha história como leitora, sabe? Mas eu sempre tive problemas com o Edward como personagem. Desde daquela época lá atrás, assim, quando eu li, quando eu era adolescente. Ele já me irritava um pouco com a parte obsessiva dele, sabe? Eu nunca gostei de pessoas daquela maneira. Então, sempre me incomodou muito isso. Então faz sentido que agora eu lendo um livro dele, mesmo ali com os pensamentos dele, eu estava aberta pra entender de onde que vinha tudo isso, sabe? Mas são traços da personalidade do personagem, entendeu? Então, faz sentido que aqui tenham coisas dele que realmente me incomodem da mesma maneira que me incomodaram lá. E aqui a gente tá seguindo, né, toda a história de Crepúsculo através do ponto de vista dele. Mas eu achei muito interessante que tem muitos aspectos que são trabalhados aqui que não foram lá, porque a gente tem uma visão do Edward, então a gente tem a visão dele com a família, a forma como ele lê o pensamento de todo mundo é muito legal, traz um outro aspecto muito interessante pra história, uma outra visão muito interessante, a relação dele com a Alice e as visões da Alice, é tudo muito interessante, sabe? Tem muita coisa bacana no livro. E algumas das coisas do Edward eu consegui entender da onde que ele vinha, e muitas coisas não, porque realmente faz parte da personalidade do personagem, mas também não teria como, e eu nem queria que a própria autora chegasse aqui e mudasse o Edward, escrevesse o Edward com pensamentos que não fazem sentido com aquilo que ela escreveu lá. Entendeu? Ela não teria como fazer isso. Então isso é um ponto positivo, na verdade, mas esses traços e essas características do Edward continuam a me incomodar, eu continuo a não gostar de certas coisas. E aí eu acabei abandonando um livro. Gente, eu não abandono o livro tem tanto tempo que eu nem sabia que isso seria, tipo assim, possível, sabe? E infelizmente eu acabei abandonando esse, mas por quê? Porque essa questão de ressaca literária, ele não tava funcionando pra mim. E eu não tava conseguindo me forçar a ler. Eu não queria me forçar a ler nesse momento, porque eu sabia que isso ia acabar me prejudicando muito, prejudicando minhas outras leituras. Então eu resolvi parar. Que é As Crônicas de Marte. Na verdade, ele era o livro do Buddy Reed do mês passado, do mês de agosto, e eu abandonei ele na página 187. Os contos, eles não estavam ruins, só que eu não estava no meu momento de ler, sabe? E eles também não estavam fenomenais a ponto de me segurar, entendeu? Então eu achei melhor parar. Esse livro aqui, ele é um compilado de contos sobre Marte, que foi organizado pelo George Martin, que é o autor de Guerra dos Tronos, né? E aí ele reuniu vários contos de autores que ele gosta muito, né? E colocou nesse livro aqui. E todos esses contos estão relacionados a Marte de alguma maneira, histórias vendo perspectivas diferentes de pessoas, sabe? Outro livro que eu acabei lendo durante esse período aí foi Mallory, do Josh Malerman. E aí o que acontece com o Mallory? Tem um vídeo aqui no canal, eu salvei uma live que eu fiz com a Paty do canal Patrícia Lima, a Dessa do Louca dos Livros, Maria de Xícara Quente, Sam do Samantha Belletti e o Edu do Peraí Edu. Então foi muito divertido, foi uma live muito bacana, a gente riu a beça, a gente conversou minuciosamente sobre as coisas que aconteceram nesse livro. Mas a live tá dividida em duas partes, assim, tá? Então, a primeira parte é sem spoilers. Então, se você ainda não leu, não tem problema, vocês podem assistir que a gente faz um resumo, assim, geral do que a gente achou. E a segunda parte da live, eu aviso quando começarem os spoilers. Aí é pra galera que já leu ou quem não liga pra spoiler. Eu gostei bastante da leitura, resumindo aqui pra vocês. Eu gostei muito da Mallory como personagem. Eu já tinha gostado dela antes, mas aqui é interessante também porque os filhos dela cresceram. Então, a história se passa um tempo depois de como terminou em Caixa de Pássaros. É interessante ver a personalidade deles se desenvolvendo. Eles são muito diferentes uns dos outros e eles instigam muito a Mallory a fazer coisas que talvez ela não faria. Com certeza ela não faria, porque ela acabou se tornando extremamente paranoica. Mas eu acho que essa paranoia foi o que fez eles sobreviverem por tanto tempo, né? Mas ao mesmo tempo, os filhos acabam buscando respostas que a Mallory não buscaria por si só. Então, criou uma dinâmica bem legal por causa desses personagens também. Algumas coisas eu achei sem noção, alguns personagens que apareceram aqui, algumas mortes também ficaram bem aleatórias. Eu gostei de, no final, ser uma coisa mais aberta, assim, também, no sentido da explicação da criatura. Então, ele acabou... O maior medo era ele acabar estragando isso, né? E isso não aconteceu. É uma leitura super rápida, a narrativa do Josh Malerman é bem tranquila. E foi uma experiência bem legal ler. E eu acho que vai virar filme, né? Na Netflix. Mallory também, se eu não me engano, posso estar enganada. Outro livro que eu li aí nesse meio tempo foi Contato de Emergência, da Mary H.K. Choi, ou Chua, eu não sei como diz. Ele é traduzido pela Ana Rodrigues. E esse livro foi bacana também. Ele é um romancezinho, eu confesso que eu tava esperando um pouquinho mais assim,
Mas, em geral, foi uma leitura ok, foi uma leitura bacana. O que acontece? Aqui a gente tem esses dois personagens que acabam se tornando um contato de emergência do outro. A Penny sempre teve um pouquinho de dificuldade de interação social, assim, e ela teve um ensino médio que não foi muito bacana, sabe? Ela não conseguiu aproveitar muito, e agora ela tá indo pra faculdade e tem a esperança de mudar isso de alguma maneira. E se afastar um pouco da mãe, o relacionamento dela com a mãe é um pouco difícil. A mãe dela é bem mais amiga do que mãe, sabe? E em alguns momentos isso acaba dificultando um pouco a relação entre ela. E enquanto o Sam, ele tá aí na pior, porque ele é apaixonado por essa garota e eles terminaram recentemente. Então ele tá passando por uma extrema dificuldade, não só nessa questão de relacionamento, mas também na questão do futuro dele, na questão profissional dele. Ele não sabe o que fazer, ele tá um pouco perdido. Ele tem alguns sonhos, mas a vida dificulta ele conseguir correr atrás dessas coisas. Então ele tá passando por todo esse momento. E ele acaba meio que conhecendo a Penny em uma situação inusitada. Ele tem alguns problemas familiares também, principalmente em relação à mãe dele, que é alcoólatra. E aí é muito engraçado que aqui na sinopse diz assim: de uma forma estranha, constrangedora, quase insuportável, após um acidente eles passarão a trocar mensagem de texto. Mas essa situação constrangedora e insuportável eu não achei nada demais, assim. Eu tava esperando uma coisa muito absurda. Isso levou muitas minhas expectativas pro que raios aconteceu pra eles ficarem tão constrangidos assim, a ponto de trocarem mensagens e tal, virar contato de emergência e manter o segredo. E eu achei a situação, tipo, bem aleatória, assim, sabe? Mas ok. Mas é interessante a relação entre eles, como eles começam a trocar mensagens um com o outro e aos poucos se abrindo. São duas pessoas um pouco reservadas, sabe? E começam a se abrir e se conhecer através dessas mensagens de texto, e a dificuldade de levar isso para um plano mais físico e mais real, assim, sabe, concreto. Se eu não me engano, eu cheguei a gravar umas imagens de vlog. Se eu encontrar, eu vou colocar aí pra vocês. E o final eu achei bonitinho também, assim, em geral foi uma leitura ok. Se eu não me engano, eu dei 3,5 estrelas pra ele. E pra finalizar as minhas leituras mais recentes, tá aqui um livro que já tem vídeo no canal, na real, que é Dark Dawn, que é o terceiro e último livro das Crônicas da Quase Noite, do Dick Kristoff, que é uma das minhas trilogias favoritas. Então quem tá aqui no canal há bastante tempo já sabe o quanto eu amo! Eu gostei muito do final da série. Eu adorei acompanhar o fim da jornada desses personagens que eu gosto tanto, sabe? E o livro é bem trevoso, assim, tem bastante ação também. A gente acompanha aqui o desenvolvimento de algumas coisas que se iniciaram no segundo livro e que vão muito além do que a gente estava esperando que iria acontecer ali com a Mia, né? Então a coisa se torna um pouco grandiosa, assim, demais. Mais do que eu havia achado que seria. Mas é tudo muito interessante. Essa parte mitológica do livro ficou bem bacana. Eu até não comentei no livro, no vídeo que eu fiz da trilogia, e depois conversando com o pessoal eu me esqueci de comentar. Realmente algumas coisas aqui ficaram sem resposta. Algumas situações ficaram meio jogadas ali. Eu não entendi o final de alguns personagens e algumas mortes um pouco apressadas. Eu entendo as mortes apressadas, no caso ali, mas a falta de algumas mortes eu não entendo. Eu não quero dar spoiler pra ninguém, assim. Então, assim, eu gostei do livro em geral. Ele não tem um final tão redondinho como eu tinha achado. Sabe aquele negócio que você leva um tempo pra processar a história e às vezes conversando com algumas pessoas você pensa, caramba, mas é verdade isso, entendeu? Então eu levei esse tempinho. E algumas coisas realmente não finalizaram certinho do jeito que eu achei que seria, mas em geral ainda é uma trilogia que eu gosto muito e eu gostei muito desse livro como um todo. E eu indico que vocês assistam lá o vídeo pra vocês saberem um pouco mais da trilogia e de como eu me sinto em relação a ela. Bom, gente, então é isso. Era isso que eu queria conversar com vocês, as minhas últimas leituras. Comentem aqui quais foram as últimas leituras de vocês. Se vocês já leram algum desses livros aqui que eu mencionei, comentem o que vocês acham deles também, que eu vou adorar trocar figurinha. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que a gente tem um contato bem mais próximo. Espero que vocês estejam lendo bastante aí durante a maratona, a Spring Read da Kabuki, né? Eu tô adorando participar das lives e ler, conversar, interagir bastante com vocês. E então é isso! Eu vejo vocês bem em breve. Beijos e até a próxima!